Olá, turma do sexto ano, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos começar essa videoaula da onde a gente parou, ok? Então, ainda estamos com o conteúdo do primeiro bimestre, tá? No livro de português Araribá Plus, página 28, abram aí comigo. Na página 28, é onde nós paramos, ela se divide em duas colunas. Em sala, nós paramos na primeira coluna, ou seja, nós começamos a falar sobre língua, sobre linguagem, e agora a gente vai continuar a partir da segunda coluna da página 28. Repare que na página 28, na segunda coluna, eu tenho esse esquema aqui, ó, tá? Que agora eu vou explicar para vocês. Então, a gente começou a falar de linguagem, né? E o que é a linguagem? Tá? Vocês lembram? Então, linguagem é a capacidade do ser humano de estabelecer uma conexão, uma comunicação. Então, nós, seres humanos, temos essa habilidade, essa capacidade de nos comunicarmos. Mas, lá na página 28, aqui, ó, na primeira coluna, para quem não lembrar direitinho, tem lá a definição oficial do que é linguagem. Diz assim: é a capacidade humana de se comunicar e de interagir por meio de palavras, imagens, sons, gestos, cores, expressões faciais ou corporais. Então, claro que não são só os humanos que têm essa capacidade de se comunicar. Sabemos que outros seres vivos animais se comunicam também, mas com outro tipo de linguagem, tá? Nós podemos falar, tá? Aí, a linguagem é essa capacidade da gente ter de se comunicar, de interagir com o outro. Então, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser a linguagem verbal ou a linguagem não verbal. O que é a linguagem verbal? É a linguagem que a gente usa palavras, unicamente palavras, tá? Neste momento, eu estou fazendo recurso da linguagem verbal, tá? Porque eu estou falando e ao falar eu estou usando palavras. Mas também a linguagem verbal, ela também pode se comunicar, ela pode ocorrer da escrita. Tá? Então, oralmente e por escrita, eu tenho a linguagem verbal. Mas o importante é vocês saberem que na linguagem verbal é só uso de palavras, unicamente palavras. Já a linguagem não verbal, eu tenho aqui a utilização, não tem utilização de palavras, tá? Na linguagem não verbal, é toda a linguagem que não usa palavras. Aí eu tenho fotografia, eu tenho uma tela, né, um quadro, uma obra de arte, eu posso ter um desenho, uma tirinha, eu posso ter também imagens em geral, logotipos, símbolos, tá? Tudo que apele para o lado visual, ok? Mas a linguagem não verbal não é somente isso, tá? Ela também pode ser a linguagem corporal, a linguagem do corpo. Neste momento, eu estou falando para vocês, eu estou usando a linguagem verbal porque eu estou falando e também eu estou usando eu estou gesticulando, mexendo as mãos. Então, por exemplo, a dança. A dança utiliza a linguagem corporal, é o corpo, né? Através da dança, ela te passa uma mensagem. Eu tenho também a expressão facial. Então, se você está conversando com uma pessoa e essa pessoa está triste, ou está feliz, ou está com raiva, ou curiosa, você percebe pela expressão facial. Isso é um tipo de linguagem, ok? Aí, a linguagem verbal, ela tem outra parte, que é o quê? A língua. Quando eu falo língua, eu não estou falando do órgão do corpo, tá? Eu estou falando da língua idioma, tá? Então, a nossa língua, ela é um tipo de linguagem verbal, tá? Porque ela ocorre de duas maneiras: oral e por escrita, né? E a nossa língua, ou seja, o nosso idioma, é o português. É a língua que nós utilizamos para nos comunicar, ok? Então, dessa língua, nós temos léxico e gramática, tá? Na página 28, na primeira coluna, tem lá a definição. O que é léxico, tá? Léxico, ele
Toda língua tem o seu léxico, toda língua tem a sua gramática. A língua portuguesa tem o seu léxico, a língua portuguesa tem a sua gramática. Já a língua inglesa, ela tem um léxico próprio. Já a língua inglesa tem a sua gramática própria, que são diferentes da nossa. Então, o que é léxico? Léxico é esse conjunto de palavras da língua portuguesa. Já o conjunto de palavras da língua inglesa, ou da língua coreana, ou da língua espanhola, vai ser diferente do nosso léxico, porque nós vamos usar palavras que eles não usam. Ah, pode acontecer deles compartilharem as mesmas palavras? Pode, porque inglês, espanhol, né, o francês não tenho certeza, mas o inglês e o espanhol têm também origem latina. Então, assim como o português, podem compartilhar algumas palavras em comum, tá? Mas o importante é vocês lembrarem que cada língua tem o seu conjunto próprio de palavras, e isso tem um nome, que é léxico. Assim como cada língua, português, o espanhol, o inglês, tem a sua gramática. E o que é a gramática? É o conjunto de regras que organiza aquela língua, tá? Então, por isso que as pessoas falam que português é tão difícil, que português é enjoado. Por quê? Porque eu tenho essa gramática que é extensa, que é aquele conjunto de regras. Ah, início de frase é letra maiúscula, vassoura escreve com 2 S's, e agora eu tenho que usar 2 S's, mas na palavra caça eu tenho que usar C cedilha, mas o som é o mesmo, mas eu uso letras diferentes. Então esse conjunto de regras que às vezes dá nó na sua cabeça é gramática. Mas para que serve a gramática? Justamente para padronizar essa nossa língua, esse nosso idioma, tá? Mas o erro, tá, é pensar que a nossa língua, o nosso idioma, só é a gramática, só é essas regras, tá? Aí que tá o erro. Por isso que às vezes a gente tem enxerga o português como muito difícil ou enjoado, mas não, tá? O nosso português, como veremos daqui a pouco, não se resume na gramática, tá? A gramática é um conjunto de regras que serve para organizar nossa língua. E é para isso que nós estamos na escola, tá? Nós estamos na escola para aprender, tá? Não decorar, tá? A organizar, conhecer essas regras que nós precisamos. Se é um conjunto de regras, se é um padrão, todo falante dessa língua do português tem que conhecer as mesmas regras para todo mundo falar, se organizar da mesma maneira, ok? Então, no livro, na página 28, logo abaixo desse esquema, ele está falando isso. Ele fala uma coisa interessante. Não sei se vocês já viram isso antes. Mas desde quando nós nascemos, nós não nascemos falando. A gente aprende a falar. A gente nasce com a capacidade de linguagem, mas ninguém nasce falando, tá? Essa linguagem, essa capacidade de ter a língua, de falar, ela vem gradualmente, tá? Um bebezinho, primeiro ele escuta, ele não fala, mas ele tá escutando, tá? E é a partir do momento que a gente começa a falar, inconscientemente, ou seja, sem a gente perceber, a gente vai aprendendo a usar a nossa língua, mesmo antes de vir para a escola, tá? Quando a gente chega na escola, a gente já conhece a nossa língua materna, a gente já sabe organizar a nossa língua. Por exemplo, aqui no livro, na página 28, acompanhem comigo, tem a seguinte frase que ele tirou de um livro. O sorriso invadiu ruas, vírgula, casas e corações. Todo mundo entende essa frase, essa oração, né? Então, desde pequeno, tá? Quando a gente tá aprendendo a falar, a gente não aprende tudo de uma vez. Mas chega uma determinado momento, mesmo antes da gente chegar na escola, que a gente sabe que a gente tem que usar as palavras numa determinada ordem. Se a gente trocar aquela ordem das palavras, nós não vamos entender. Nem a outra pessoa vai entender o que a gente está falando. Por isso que as crianças no começo, às vezes elas falam, né? Meio bagunçado. Mas, que elas estão aprendendo. Mas com o decorrer do tempo, ela vai conseguindo, né? Arrumar aquela frase. Por quê? Porque ela está ouvindo as pessoas falando. Ela está no meio da família, onde ela está a todo momento tendo contato, estabelecendo contato, ou seja, uma linguagem, uma interação com as pessoas. Então, olha só, embaixo eu tenho um quadradinho que se divide em 2. Na primeira frase tem: invadiu sorriso, ruas, casas e corações.
Ou seja, as palavras estão fora de ordem. Aí eu já tenho um problema para entender. Invadiu o sorriso, o ruas, casas e corações. Troquei a ordem das palavras, já tem problema de comunicação. No segundo quadradinho. Casas e corações. Sorriso invadiu ruas, o. Piorou. Eu baguncei ainda mais as palavras, tirei ela da ordem e não entendo. Aqui eu não tô conseguindo me comunicar. Então, desde que eu quero dizer que desde pequena a gente tem essa habilidade, tá? Essa capacidade de aprender, de estabelecer, né, comunicação, e a gente vai naturalmente aprendendo e organizando as palavras, tá? Claro que quando a gente é pequena, a gente tá aprendendo a falar, a gente não sabe, ó, o artigo o, ele tem que acompanhar outra palavra no masculino, por exemplo, ruas. Qual artigo que eu vou usar com ruas? Com ruas. As ruas. Eu não posso falar o rua ou a ruas. Ele tem que ser no feminino e no plural, porque são ruas. As ruas, e é feminino. Quando a gente é pequena, a gente não tem essa capacidade. A gente não sabe que a gente está fazendo isso, tá? Por isso que a gente vem para a escola para aprender a gramática, que é a gramática que vai nos ensinar, né? Nos ajudar a organizar isso, a entender essa organização, tá? Então, eu sugiro para vocês, sempre quando vocês forem ver esse vídeo, fazerem uma pausa no vídeo, né? Parar para ver se entendeu direitinho. À medida que eu vou explicando, pausa, coloca no caderno os esquemas. O que eu falar de conteúdo, vai lá, faz as anotações no caderno, ok? Então agora nós vamos falar sobre o próximo tópico, que é variedades linguísticas. O que é uma variedade linguística? Então, variedade é algo que eu tenho em quantidade, que são coisas diferentes, né? Por exemplo, dá o exemplo do hortifruti da professora de matemática de Enéas. Lá eu tenho uma variedade de frutas, eu tenho vários tipos de frutas, eu tenho uma variedade de legumes, de verduras, né? De frutas eu posso ter banana, abacaxi, melancia, então eu tenho só banana. Né? Eu tenho banana, laranja, abacaxi, limão, uma variedade de frutas. E linguísticas? Vem de língua, tá? Que caracteriza uma língua. Então, dentro de uma mesma língua, eu tenho uma variedade de ocorrência. Lembra que eu falei? O nosso português não se resume na gramática, nas regras. Tem outras coisas. Por exemplo, a gramática, esse conjunto de normas, de regras gramaticais que a gente aprende, essa palavra usa hífen, naquela não usa, essa é C, essa é S, né? Todas essas regras, né, eu chamo de gramática normativa, de norma, regra, ou gramática padrão, tá? Também é o nome dela. Só que ela não é a única forma do português acontecer. O português, ele tem várias faces, ele acontece de várias formas, tá? A gramática normativa, o conjunto de regras, e outras formas também que a gente usa no dia a dia, né? Por exemplo, com esse mundo tão tecnológico, tão moderno, né? Com o uso do celular, que é a realidade de vocês, eu tenho aqui uma variedade linguística muito famosa, que todos vocês conhecem, que é o internetês. O que é o internetês? Está lá na página do livro, página 30, tá? Porque neste momento eu estou fazendo a explicação. Depois eu vou passar para vocês os exercícios. Por isso que a gente pulou da 28 para 30, ok? Então lá no cantinho, tá? Da página 30, onde tem uma corujinha, ele tá lá, saiba mais. Aí ele fala, explica sobre o internetês, tá? Leiam com calma, tá? E o que é o internetês? É uma variedade linguística, tá? No tempo da minha avó, por exemplo, minha avózinha, que tem 87 anos, não existia, quando ela era mocinha, quando ela era jovem, criança, nem sonhava de ter internet, nem sonhava de ter essa linguagem que a gente usa, por exemplo, no WhatsApp, tá? Na internet. Não sonhava, né? Ela não sabia o que é isso. Hoje ela acha tudo muito engraçado, né? Por quê? As variedades linguísticas, elas vão surgindo através do tempo. Tá? A gramática continua a mesma, sim, mas a nossa língua, ela é viva, ela se transforma. Novas palavras surgem, outras morrem, né? A gente pega emprestado de outra língua também, ok? Tenho isso sempre em mente.
Então, internetês, quem nunca? VC, PQ, BLZ, que é beleza, e por aí vai. A gente, antes desse isolamento social, a gente já deu, né, uma certa introdução nisso aqui, né? Porque não é, professora, é errado usar o internetês? O que vocês acham? Lembram que eu expliquei em sala? A nossa língua é como uma roupa que a gente usa. Ninguém vai de terno e gravata e vestido de paetê para praia. Ninguém vai de biquíni ou short para a igreja no dia de domingo, né? Então, para cada situação, para cada evento, a gente usa uma roupa diferente. A língua é assim também. Então, não está errado você usar internetês. Você não pode usar o internetês, a abreviação, gíria, por exemplo, como você mandar um e-mail para o seu chefe, quando você estiver trabalhando. Ou para quando você for falar, de repente, com um padre, ou com um pastor, ou com a diretora da escola, ou com alguma pessoa, alguma situação formal. Você usar, né, o internetês, a abreviação, tá? Então, para cada situação, eu vou usar a língua de forma diferente, tá? Então, numa entrevista de emprego, numa redação para a escola, né, no preenchimento de um formulário formal, a gente vai usar a gramática normativa padrão, tá? Na internet, é um ambiente, né, que a gente tá conversando e tem que ser rápido, a comunicação tá rápida. Nem sempre a gente vai optar pela abreviação, às vezes a gente vai colocar só um emoji, tá? Dentro da internet, dentro do WhatsApp, das conversas com um amigo, né, ou com alguém da família, tudo bem usar o internetês, porque é uma variedade linguística, é uma outra forma, sem ser a gramática normativa, que nossa língua ela acontece. Tá? O que não pode é você usar o internetês em outro contexto, numa situação inadequada. Ok? Professora, mas então assim eu posso falar errado? Não, isso também não quer dizer que mesmo numa situação que eu esteja informal, eu posso usar a língua de qualquer maneira, que eu posso escrever errado. Não, aí também é o bom senso de cada um. É por isso que muitos estudantes, assim, tá falando no geral, muitas pessoas estão com muita dificuldade com o português. Tá decaindo a aprendizagem do português. Porque as pessoas querem usar isso aqui o tempo todo. E esquecem dessa questão que para cada situação eu uso a língua de forma diferente. Ok? Então lembre-se sempre disso. O próximo tópico que está na página 30 é o quadradinho lá, acontece na língua, preconceito linguístico, tá? Então, a gente, só concluindo aqui, a gente precisa conhecer todas as variedades linguísticas, porque para cada situação a gente vai usar uma, então é importante a gente conhecer, porque cada uma tem a sua importância, ok? E o que é o preconceito linguístico? O que é um preconceito? Preconceito. Então, é eu estabelecer um julgamento antes de conhecer aquilo, né? É eu ter uma opinião, né, sobre alguma coisa previamente, antes de conhecer aquilo, tá? E qual é o preconceito linguístico? Preconceito em relação à língua, tá? Ao idioma, tá? Por exemplo, um caso que sempre esteve em voga, né, durante nossos tempos modernos, é a questão do sotaque nordestino. Acreditem, quando a gente fala em preconceito linguístico, ainda existe muito preconceito com o vocabulário nordestino, tanto o sotaque quanto as palavras, tá? Existe sim um discurso de ódio, tá? Hoje a gente fala discurso de ódio racista, opção sexual, várias coisas, mas também existe perseguição, tá? Bullying com a questão da língua, tá? A pessoa que fala diferente de nós, por exemplo, a pessoa que vem da região Nordeste, ela não vai falar empim, ela vai falar macaxeira. É a mesma coisa, mas tem gente que acha que é feio o sotaque. Que sotaque feio, o do Nordeste, o sotaque baiano, o sotaque da Paraíba, é tão feio. Olha só o sotaque do Sul, que bonito. Não existe sotaque bonito e sotaque feio. É por isso que a nossa língua ela é tão rica, ela é tão bonita, porque ela é variada. Imaginem comigo, se todas as pessoas do mundo tivessem a mesma face, a mesma aparência física, olha o tédio que seria. Você ia para a escola, você olhar sua professora, ela tem a mesma cara que a sua. Você olhasse para seus colegas de escola, eles iam ter a mesma face que a sua.
Se você fosse pro shopping ver um filme no cinema, aí tá lá, começou o filme, todos os atores, todo mundo tem a mesma cara que a sua. Olha só o TED que seria, né? Olha só que bonito é, todos nós somos únicos, todos nós somos diferentes. A nossa língua é da mesma forma, tá? Por isso que existe o sotaque do sul, o sotaque do nordeste, o sotaque do sudeste, porque tudo isso deixa a nossa língua mais bonita, né? Pra gente fazer uma salada de fruta, imagina uma salada de fruta só com banana, não é nem salada, só com melancia, é o mesmo gosto, por isso que a gente coloca, né, a melancia, o mamão, a manga, que faz aquele mix, aquele colorido, fica bonito pra ver e gostoso pra comer, né? Então por isso que a nossa língua ela é tão rica, tá? Mas tem gente que ri do sotaque baiano, né? Fala que é feio. E também, por exemplo, as pessoas que falam claro, bicicleta, pronta. Ah, professora, é errado. Sim. De acordo com a gramática normativa, com a gramática padrão, não é planta, é planta. Não é claro, é claro. Professora, mas como fazer nessa situação? Exatamente. Se você se deparar com uma pessoa que fala claro, planta, eu posso ter várias explicações. A primeira é que eu posso ter um grupo de pessoas que tem poucos estudos, que não teve a sorte que você tem de estudar na escola, estudar sempre, para poder aprender com a professora que é planta, não claro. Então, se a pessoa tem pouco estudo, não é bom, claro, é muito feio a gente rir da pessoa que fala assim, tá? A segunda explicação é que às vezes dentro, por exemplo, dentro da família dela, dentro da casa dela, o pai e a mãe, por razões diversas, falam claro, planta. Então ela ouve aquilo, ela vai começar a falar. Mas o importante ela saber que a escola, quando ela for escrever uma redação, quando ela for apresentar um trabalho, que um dia quando ela for fazer uma entrevista de emprego, ela tem que falar planta, claro, que ela não pode falar claro e planta. Então, o preconceito linguístico também é de fazendo piadinha, bullying com essas pessoas que falam claro, planta, tá? A gente não tem que rir, a gente tem que ajudar ela a entender que nos momentos certos ela tem que falar planta, claro, que na hora dela escrever, ela tem que escrever planta, claro. Então, a gente não pode ficar fazendo bullying, maltratando as pessoas pelo jeito que elas falam, ok? Isso é errado, tá? Na página 31 do livro, acompanhe comigo, eu tenho aí um quadradinho Saiba Mais. Nesse Saiba Mais, ele fala aqui de outros países, de todos os países que falam nossa língua, né? Então, nós do Brasil falamos português porque nós fomos colônia de Portugal. Então, Portugal, quando chegou aqui, ele colonizou, ele colocou também, ele introduziu o português, tá? Mas, assim como Portugal e o Brasil falam o português, alguns países da África, que nós chamamos de países lusófonos, falam o português porque também foram colonizados pelos portugueses. Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, tá? O sotaque de Portugal é diferente do português brasileiro, que é diferente do português africano, ok? Lá na página 31, abaixo tem organizar o conhecimento. Então, marquem lá, sim, não ou mais ou menos, tá? O que você já sabe? Que a língua e linguagem são conceitos diferentes? Sim, não ou mais ou menos. Que a comunicação não acontece apenas por meio da linguagem verbal e justificar sua resposta com exemplos. Sim, não, mais ou menos. Que não existe uma variedade linguística melhor ou mais correta que outra. Sim, não, mais ou menos. Quem marcar não ou mais ou menos, volta no vídeo, tá? Assiste de novo, pensa um pouquinho, para pensar, vê se entendeu. Se de tudo não conseguiu entender, entre em contato comigo pelo grupo, pelo WhatsApp, tá? Pelo privado, eu posso esclarecer aí também, tá? Depois tem, junte-se a um colega, aí não, cada um vai fazer sozinho, e montem no caderno um resumo esquemático com as respostas às questões. Então, eu tenho linguagem, língua, variedades linguísticas. Então, eu tenho aqui, ó, várias perguntinhas, tá? É uma boa forma de revisar e verificar o que você entendeu, você não entendeu. Só que quando você for responder essas perguntinhas, não adianta copiar o que está no livro. Você tem que parar e pensar e escrever com suas próprias palavras, tá? E não copiar a resposta do livro, ok? Agora vamos aos exercícios.
Então, lá os exercícios começam. Na página 26, nós já fizemos e corrigimos em sala, ok? Ficou faltando a página 27, tá? Que é sobre língua, linguagem. Então, vocês vão fazer a página 27. Sempre lembrando que todos esses exercícios, primeiro ele dá uma imagem ou um texto, e a partir daquela imagem ou daquele texto, vocês vão fazer os exercícios, ok? E prestando atenção, tem que prestar atenção no enunciado. Por exemplo, número 2 da página 27. Leia o trecho a seguir. Então, antes de responder qualquer coisa, você vai ler o trecho a seguir, tá? Depois você vai responder as questões, tá? Ó, leia o trecho a seguir, retirado do livro Guardião da Chuva. Então, a primeira coisa é ler com atenção, não é de qualquer jeito, tá? Número 3, relacione as imagens às formas de comunicação. Relacionar. Qual é a imagem que corresponde à forma de comunicação? Eu tenho A, B, C e D, que são as formas de comunicação. E eu tenho 4 imagens. 1, 2, 3 e 4. Ok? Aí vocês vão fazer os exercícios também na página 29, que é sobre variedades linguísticas, tá? Eu tenho um exercício só, que não tem nem número, é um pontinho, tá? Que ele dá um texto e a partir desse texto vocês vão responder letra A, B, C e D, ok? Prestando atenção no enunciado. Por exemplo, no livro Grande Enciclopédia Internacional de Piauiês, o escritor e jornalista Paulo José Cunha reuniu palavras e expressões típicas do Piauí. Tá vendo aí, ó, Piauí Nordeste. Leia os verbetes abaixo e responda as questões. Então é sempre ler primeiro o enunciado. O que está pedindo? O enunciado vai te informar. Primeiro ler esse texto e depois fazer as questões no caderno, de forma organizada, ok? Aí depois vocês vão fazer da página 31, que eu acabei de explicar, tá? E vão fazer das páginas 32, 33, 34, 35 e 36, ok? Reparem, ó, é o que eu falei antes, tá? Antes de cada opção, ele dá um texto. Então, você sempre vai responder essas alternativas em relação ao texto que ele está dando. Então, antes de ler aqui com desespero, você vai ler o texto com atenção. Olhem, lembram da linguagem híbrida que eu utilizo imagem e palavras? Então, você tem que observar as imagens e também o que está escrito. Depois que você observar e ler esse texto com atenção, aí que você vai responder as questões. A mesma coisa número 2. Eu tenho aqui, ele já deu um texto diferente, uma tirinha. Eu tenho que ler a tirinha, tentar entender a tirinha para depois responder as questões. E assim por diante, ó. Cada exercício ele dá um texto diferente. E esses textos são todos discutindo essa questão da linguagem, a linguagem verbal, não verbal, língua, léxico, gramática, as variedades linguísticas, preconceito linguístico. Todos esses exercícios da página 32 até a página 36 são referentes a esse conteúdo, tá? Façam direitinho no caderno. Em breve nós vamos acertar como que a gente vai disponibilizar o gabarito dessas questões, mas vocês têm que fazer e tentar fazer no caderno, ok? Se não entendeu alguma coisa, volta no vídeo. Se de tudo não entendeu mesmo, entre em contato comigo que eu tiro a dúvida, ok? Mas antes eu tenho que tentar fazer essa revisão, ok? Então vamos parar por aí, essa foi a primeira parte. Em breve nós vamos partir e continuar para o próximo conteúdo. Tchauzinho.